Olá, eu sou Elizabeth Bensabá Eu sou Patrícia Teles. e nós somos do Pode Pode Dar, conversas que inspiram e provocam. E hoje nós teremos aqui um convidado assim, extremamente especial, que trouxe um tema bastante pertinente e interessante, que nós não ouvimos também falar muito nas mídias sociais. Mas, antes de mostrar a cara do cidadão, certo? Eu vou apresentá-lo, porque ele é professor, meu colega, né? Não trabalhamos juntos não, viu, gente? Ele é professor de literatura, gramática, redação e sexologia. É sim, especialista em linguagens de matriz africanas e fora outras línguas, certo? E também é coordenador da Unib, em Salvador. Brincadeiras à parte, estamos falando de Antônio Vitor Lopes Lima. Seja bem-vindo. Sou eu, cadê a câmera? Aqui. Sou eu. A gente, ó, pode dar, vai dar mesmo. Vai dar o que falar. Esse vai. Eu tenho certeza absoluta. Vambora. Então, deixa eu começar. É, Porque eu já estava agoniada. Pode falar. Pode falar. É verdade, eu vou mudar um pouquinho, que o homem negro tem pimenta na cabeça da chibata. Eu tinha que perguntar, porque, né? Se Ai, meu Deus. o baiano tem um molho, O baiano tem um molho deixa ele sem graça. Eu tenho que. Me deixou sem graça mesmo. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos responder com naturalidade. Gente, ó. O baiano tem um molho. O baiano tem um molho por diversas questões, né? Vivemos em um lugar que é muito quente. E, obviamente, os nossos corpos serão mais quentes, né? Então, não é só o mito, né? Há um mito da pele preta, do homem preto, da mulher preta ser assim ou assado. Mas que o baiano. O baiano em si, independente da A cor. baiana, então, Tem o misericórdia. dendê. Tem E a dendê. pimenta. Tem a pimenta, sim. Então, vamos falar sobre a hipersexualização dos corpos pretos. Não é isso? Que hoje, como eu falei anteriormente, não é um tema tão abordado, mas que anda escondido. Acontece de fato, só que ninguém divulga. E a primeira pergunta não. Eu quero primeiro que você explique às pessoas o que é a hipersexualização. Eu vou começar do contexto histórico, né? Pronto. É importante a gente entender, né? Que desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, eles não catequizaram, não colonizaram os povos originários, e eles foram buscar, né, o meu povo no sul de África, né? Quando eu falo de África, eu falo de todo o continente africano. E ao chegar lá, eles já sabiam também que existia um povo inteligente, um povo que sabia plantar, um povo que sabia cultivar, um povo que sabia produzir. E trouxeram de lá, né, seres humanos que foram escravizados, vou parafrasear aqui, né, Macota Valdina. E eles brigavam lá em África? Brigavam, né? Existiam comunidades diferentes, né, em lugares diferentes. E quando eles são jogados dentro dos porões dos navios, tem um livro chamado Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, né, que fala que eles estavam com suor acre, nauseabundo, né? Era um lugar horrível, né? Um lugar torpe, o porão dos navios, né? Só que, ainda assim, as mulheres negras eram abusadas sexualmente pelos brancos, né? A mulher negra, ela vai ser sexualizada e vai ter o mito da ideia, né, de dizer que essa mulher é uma mulher quente. Porque é característico das mulheres caucasianas europeias, né, até pelo clima, ser uma mulher mais fria, né, ser uma mulher mais reta. Isso é natural. As mulheres brasileiras, as mulheres baianas, as mulheres, né, que houve essa miscigenação, essa pluralidade cultural por conta do estupro que aconteceu em 1500, quando eles chegam, são mulheres mais redondas, como diz a carta de Pero Vaz de Caminha, né? E já a hipersexualização já começa, inclusive, na certidão de nascimento. Porque Pero Vaz de Caminha diz assim, ó, Senhor, todos aqui andam sem as suas vergonhas. O que eram sem as suas vergonhas? Pelados, Sem as roupas. né? O rei lá, ele estava preocupado com a Índia, né? Ele não queria esse lugar. Só que foi um pedido de Pedro Álvares Cabral. Ele não podia recusar esse pedido, né? Então, o Pero Vaz de Caminha tinha que induzir o rei a
Vamos catequizar esse lugar, velho. Só que ele disse que lá tinha ouro, lá que tinha prata, que tudo que se plantava dava, mas faltava um dendê, faltava um negócio. E o que faltava? As mulheres. Faltava para um homem cis, hétero, top, branco, mulheres. E aí o cara vai lá e escreve, né? Senhor, todos aqui anunciam as suas vergonhas. Todas as mulheres aqui são redondas. Eu não estou falando redondo negro. Todas as mulheres são redondas. O que são mulheres redondas, já que a gente não pode dar? Tem a bunda grande, não é isso? Boca grande. Boca grande, Seis peitão, peitão, seis fatos, coxuda. Né? Então, o rei vai se empolgar com isso. Vai falar, rapaz, isso é um paraíso. E aí, para completar, ele falou assim, ó, todas as mulheres aqui, né, são redondas e a mulher mais feia daqui mete inveja, a mulher mais bonita de toda a nossa terra. Veja, já estava com essa característica dessa coisa boa, maravilhosa. E aí foram aonde? Em África, na metade do século XVI, buscar os povos africanos. Quando eles chegam lá, eles vão encontrar lindas mulheres mesmo, tá? Rainhas, princesas, mulheres inteligentíssimas. E eles vão sim hipersexualizar aquele corpo porque eles não tinham lá. Tá? Eles não tinham daquela forma, daquele jeito, peitões, bundões, toda né? Toda grandona. E é um mito essa ideia, por exemplo, de achar que o homem preto, ele é... Eu já cansei de escutar isso, inclusive, tá? E aí, você passa a noite toda... Que porra é essa? Dormindo. Não sou máquina não, filha. E aí é do tamanho do seu pé. Para nós, homens, né? Às vezes a gente... É muito difícil a gente falar sobre isso, porque é uma sociedade muito machista, né? Exatamente. A ideia de você falar assim, pô, não fale assim comigo, não. A mulher é careta, não é caritismo. Não é essa ideia de ser... Chega até assim, às vezes, um preconceito, né? Mas não deixa de ser. É uma parada muito louca. E você já entra, inclusive, em um relacionamento na ideia de, porra, velho, ela tá criando uma expectativa que não existe. Não existe. Né? Por que não existe? Porque isso foi passado de forma, uma história genética, né? De achar que o homem preto, ele é desmarcado. Nem todo mundo é aqui de Bengala não, filho. Ele veio de um jeito, ele sofreu uma mutação genética, entendeu? Agora, é óbvio que os nossos corpos são mais preparados para suportar a dor, para suportar o calor, para suportar, né, a noite, né? Mas não significa dizer que todos os negros são assim, todas as negras são assim, né? Isso é um mito que foi criado desde lá, né? E é só vocês repararem, por exemplo, quando tem um negro na Europa, todo mundo pensa, inclusive os amigos, né? Tá fazendo o que lá? Tá se prostituindo. Exatamente. Né? Tem essa ideia desse êxodo, de sair dessa terra, ir para a Europa e pensar, o que ele está fazendo lá? Está trabalhando de quê? Então o negro, ele nunca pode ser um juiz, ele nunca pode ser um advogado, ele nunca pode ser um médico, ele nunca pode estar lá, né, ganhando a vida de forma... Eu não vou dizer que a prostituição é de forma desonesta, porque é a profissão mais antiga do mundo e cada um sabe das suas necessidades, né? Mas sempre é isso aí. Porque uma atividade intelectual, digamos assim. Essa visão é desde 1500. Pô. Então, quando lá no navio negreiro tinha-se essas mulheres, elas eram abusadas sexualmente, e outra, a gente não podia gritar, a gente podia falar. A gente não podia falar. Então, a hipersexualização é uma questão histórica, né? É uma questão que a gente precisa, assim, trabalhar com muito cuidado, né? Porque fere os corpos pretos até os dias de hoje, né? E existem várias literaturas que falam sobre isso, né? Sobre essa ferida, né? E é uma ferida que não vai tão cedo sarar. E óbvio que em um momento da história a gente tinha que se aproveitar disso. Em um momento a gente começa a se aproveitar porque viu que não tinha jeito, né? Falar para Vitor hoje, né? Dizer que eu não gosto quando eu chego num lugar as pessoas me olham, é mentira, eu gosto. Eu gosto. Só para vocês terem ideia, tá? Eu só me relacionei até hoje, e não é por questão que eu não queira, sabe? Ah, Vitor não gosta, não é isso. Com uma mulher preta, né? Retinta, só com uma. Eu tenho 38 anos, pô. 38 anos. Aí às vezes eu fico parado assim, eu fico, rapaz, o que acontece? Talvez o movimento me acabe agora. Mas eu sou a favor, sim, das relações, né? Independente de cores. Sou a favor do amor, né? Mas é muito louco quando você pensa, caramba, eu sou preto, eu
eu dei em cima daquela preta, mas ela não me quis, mas ela quis o branco. Eu falei, caralho, velho, o que tá acontecendo, né? Então, isso também me incomoda muito. Isso também me incomoda. Henrique tá batendo palma. Mas incomoda mesmo. Então você fica, tá, vamos lá. As relações interraciais, por que elas acontecem? Vamos buscar isso mais a fundo, né? Eu sou a favor também da relação da pretitude, né? Óbvio, eu sou preto, pô. Eu tô ali sou um cara que luta o tempo inteiro, que eu falo o tempo inteiro sobre isso, mas me fere muito, né, olharem para mim só de forma sexual. É como se... eu não posso comparar, obviamente, né? A mulher, ela sofre o tempo inteiro. Mas na escala social, por exemplo, você vai ter aqui o homem branco, a mulher branca, o homem preto e a mulher preta. A mulher preta, ela se fode. Pode xingar? Pode dar tudo. Então a mulher preta, ela se fode o tempo inteiro na sociedade de forma literária. E a cada 13 segundos, uma mulher preta, ela é ofendida, ela é agredida dentro do seu lar. Olha bem o que eu estou falando. Isso é muito louco, né? Ela não tem vez na sociedade. O homem preto, ele vai chegar nos lugares, e eu vou trazer os jogadores de futebol, porque são os caras que estão ali. Eu vejo muito falando sobre, o jogador de futebol não dá valor às mulheres pretas. Gente, eles estão em outro lugar. Eles ocupam outros lugares. Eles não estão mais nas periferias, nas favelas. E quando a gente chega a algum lugar, eu hoje estou em um lugar, e eu olho para o lado assim, eu não vejo nenhum dos meus. Isso é chamado também de racismo estrutural, né? A estrutura é toda preparada para que não cheguem. Então você vai ter acesso a outro tipo de pessoas brancas. E aí você vai ver as pessoas brancas, sim, hipersexualizando você, porque, historicamente, né, elas acreditam que eu vou arrebentar ela a noite inteira, que eu vou quebrar ela no meio. Entendeu? Sobretudo, 2 metros de 2 de altura, né? Homem, preto. Ela fala assim, puta que pariu, véio. Esse cara vai me contorcer. Quando ela não sabe que eu sou um amor de pessoa. Mas sou mesmo, tá? Ele é vamos lá, dócil. gente. Vamos lá, senão eu vou responder. Não é porque é grande que você tem que ser bruto, né? Às vezes você é um docinho. No sentido... Eu sou sempre um docinho, vá por mim. Eu sou sempre um docinho. Agora, você falando aí dessa questão de mulheres pretas não escolherem outros pretos e jogador de futebol, eu particularmente, eu acho que existe também uma autodiscriminação racial. A pessoa se autodiscrimina. Quem você está falando? Algumas pessoas, quando escolhem assim, tu tá falando, porque não... Será que nesses lugares todos que esses jogadores andam não tem negros? Ou será que eles só buscam branco? Eu vou te fazer uma pergunta. Faça, até 2. Me diga um presidente no Brasil preto. Não tem. Teve um. Quem? Eu vou deixar para vocês. Tá parecendo uma aula de história aqui, né? Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente vai pro negócio, viu? Para o coisado. Qual privada? Início do século XX. Vou deixar que vocês pesquisem, tá? Porque isso é uma questão que você precisa instigar. Né? A ideia de entender e persuadir o seu leitor, o seu ouvinte. Pesquise o único presidente que ficou pouco tempo. Né? E quem foi o único cara que chegou... Não. Só teve um cara que chegou perto do poder, que foi agora Joaquim Barbosa. Foi. Né? Então, preste atenção na estrutura social que nós temos. Você chega em Brasília, você não vê preto não, gente. E quando você vê pouquinho. Entende? E quando aquele preto chega lá, acreditem, todo mundo vai olhar para ele de forma diferente. E aquelas vão olhar para ele e vai falar assim... Nilo Peçanha. Exatamente. O único que não ficou muito tempo. Era para deixar seus ouvintes pesquisarem, viu? Mas a professora foi atrás. Ele assumiu a presidência após o falecimento de Afonso Pena em 1909 e governou até 1910. Tadinho do bichinho. Ele ficou meses. Morreu, foi? Ele ficou meses. Não. Entendeu? Então, assim, o único cara que era preto, mas que não ficou muito tempo no poder. Ele é o patrono da educação. Repare, nós temos um país, né, que é majoritariamente preto, né, e que você não tem ninguém no poder. Falar de hipersexualização dos corpos pretos vai além do sexo. Além dessa ideia. Talvez você estivesse esperando falar somente dessa ideia sexualizada, né? Não, mas não é só o sexualizado. Existe o epistemicídio intelectual
dos corpos pretos. Isso também é hipersexualizar, né? Por quê? Porque morre-se a ideia de que o homem preto é inteligente pra caralho, né? E ele é só sexualizado. Eu fui numa palestra uma vez, falar que eu não gostei disso é mentira, tá, gente? Eu não vou ser hipócrita não, tá? E a responsável, a coordenadora, a diretora, né? Ela, quando me viu, ela ficou cheia de pompas pra mim. Eu falei, nossa, que legal. Fui lá no sul, né? Eu falei, que negocinho. Aquele A negócio. branquinha querendo negar. E aí ela fez assim, você é casado? Eu falei, não, eu sou solteiro. Depois da palestra, você vai fazer alguma coisa? Eu falei, eu pensei em ir para o hotel dormir. Ela, você tem um encontro marcado. Eu falei, tu é? Comigo? É, com você. Eu falei, tá bom, vambora. Eu sabia o que era, né? E na conversa, ela falou assim, ó, você é exótico. Eu tava de dread, né? Quando ela falou, você é exótico, meu tesão foi pro chão. Porque o negro não só é exótico. O que é o exótico? Diferente. Vocês entendem a parada? A gente entender que esse lugar era linda, tá? Meu tesão foi no chão, mas depois voltou, tá, gente? Foi rápido. Aí eu tomei 2 taças de vinho e falei, já era. Né? Porque não, na história... Não, tem que ser... Aí você vai entrar, não é essa a questão, aí você vai ser homem, é que é diferente. Né? Você é homem. Independente da sua cor, você é homem macho. Mas tem gente que se controla. Assim. Eu não conseguia me controlar. Mas homem é bicho. Homem. Animal, é animal. Tu também não conseguiria o quê, Henrique? Me controla. E aí, vai chegar um momento na história, por exemplo, gente, que assim, eu acho que eu tô falando demais, vou acabar respondendo as perguntas que vocês vão fazer, mas tudo bem. Vocês estão... Posso falar? Já passou um aqui e já respondeu, nem vou perguntar mais. Pode? Mas eu vou... É porque o professor fala pra caramba, né, Pro? Eu não falo nada. Eu fico quieta. O que acontece? Na história, chega dói essa parada, mas todo mundo sabe que não existia o estupro, né? Essa parada de estupro não existia, né? Os corpos pretos eram possuídos de forma... meu. A gente vê isso nos filmes americanos também. A gente não era dono do nosso querer, tá? Então, muitos negros e negras, principalmente as mulheres, né? Rapidinho, deixa eu te interromper, antes que eu esqueça, que eu tenho uns lápis. Não sei se eu ouvi em alguma aula ou alguém me falou. Não sei, você que é professor de história, me responda. Professor de história, essa tá me dando... Não, eu sou de literatura. Tem tanta coisa aqui. Sim, mas a literatura acaba que entra um pouquinho de história. Né? Que era verdade que nessa época, você disse que não tinha estupro. Que os homens, os brancos, né, os senhores das fazendas, eles, quando tinham uma doença venérea, por exemplo, pegavam a negra virgem, era? Pensando que ia se curar da doença? O que acontece? Eles fizeram isso desde a chegada deles aqui, né? Eles estupraram homens, mulheres, crianças, velhos. Os corpos indígenas eram corpos virgens. Né? Eles não tinham essa doença, essa miséria que tem hoje. Foram eles que trouxeram. Essas DSTs todas foram eles que trouxeram. E, gente, vamos pensar. A Europa tem um livro que eu vou indicar para vocês, tá? De Patrick Suski, chamado O Perfume. Vocês já devem ter assistido o filme ou, né, ouvido falar, porque é um menino que nasce da mãe, naquele lugar é Europa, tá? Europa, século XIX, sem saneamento básico, esgoto a céu aberto. A gente não tinha água lá, não. Não tinha água, não. O hábito de banho veio de quem? Dos povos indígenas e dos negros. O que acontece? Esse povo não tomava banho, não. Eram 2 vezes no ano. Misericórdia. Então imagine aí, né? 2 vezes no ano. Já imaginou? Todo ceboso. Existia uma febre chamada de febre tifóide, que literalmente te fudia. Né? Né? Te fudia. Então, imagine. Aí havia as inflamações, né? E esses caras, quando chegaram aqui, tacaram com força nos povos indígenas. As mulheres foram estupradas. Todos nós fomos frutos de um estupro. Você, ele, eu. Na nossa ancestralidade, alguém foi estuprado, né?
Vitor, você fala isso hoje com muita... É simples falar? Não é, porque a minha bisa foi estuprada. Nasceu no ano de 1904. Né? Filhas de escravos. Viemos lá de Queto. Eu sou oriundo de Queto. Então, imagina o corpo preto sendo abusado e você não tinha o direito sobre o seu corpo. Era demais. E aí as mulheres, né, negras que estavam nas senzalas eram abusadas pelos seus senhores brancos e tinham muito delas tinham filho, né, chamado de filhos bastardos. Esses filhos bastardos, eles não podiam ter acesso. Tem um livro chamado Escravizaura. Escravizaura vai contar a história de uma mulher que é uma filha bastarda, só que ela é branca. Só que ela não vai viver na alta classe. Ela não vai viver, né, naquele meio da burguesia. Por que ela não vai viver no meio da burguesia? Porque ela é filha de escravos. Então, você tem noção do que é você ser tocado sem a permissão? Vocês são mulheres, tá? Já são assediadas todos os dias. Imagina agora uma mulher preta, né? Que todo mundo, e as pessoas pensam, né? Que tem a permissão de tocar nesse corpo. Vitor, já fizeram isso com você? Não é soberba não, tá, gente? Carnaval de Salvador, só de Muquiranas. E aí eu tô lá na Barrondina, viajando, daqui a pouco vem uma brancona, linda, maravilhosa, só que eu tava com minha mulher do lado. Tava com minha ex-esposa do lado. E aí ela veio e me abraçou e jogou as pernas aqui, aí eu fiquei parado assim, eu falei, que porra é essa? E aí ela, me quis, eu falei, que quis, não quer? Você tá doida, mulher? Minha mulher aqui me solta, ela grudada em mim. Eu falei, caralho, velho, se fosse ao contrário, né? Mulheres pegando na minha bunda, pegando no meu... Hoje em dia não são mais mulheres, né? Você sabe disso, né? Carnaval de Salvador. Hoje não, mas tem muitas. É. E esse mito, às vezes, bate bem forte, tá? Bate bem forte, porque assim, não me incomodava, porque eu não tinha letramento racial. Não me incomodava. Eu achava isso o máximo. Porra, comer todo mundo. Gostosão. Tô gostoso. Lá no sul, porra, que massa. Quando você começa a ter letramento racial, você percebe que aquele ambiente, né, eles te aceitam por alguma coisa que não é a sua intelectualidade, aí você começa a entender, você fala assim, pô, velho, isso aqui é demais, sabe? É só o sexo. E já tiveram mulheres que falam, é só sexo, tá? Tá bom. E aí na minha cabeça eu falo, tá bom. Aí Transmissão de pensamento, gente. Calma, epa. Tá bom. Não é legal. Mas assim, então você... Deixa eu te perguntar agora. Pode perguntar. A mídia, né? A mídia, você acha que é óbvio, isso aí é uma pergunta, enfim. Mas os meios de comunicação também fazem essa hipersexualização. Sim. Por exemplo, aquele negócio vou citar aqui a Rede Globo, que bota mulheres negras seminuas no carnaval, o peito de fora, tudo, né? Colocava, sempre, né? Colocava a Globeleza, né? Globeleza. A Globeleza colocava. Hoje já não tem mais assim com tanta... Menos. Por exemplo, Thaís Araújo, ela não aceita mais papéis, né? Hipersexualizando ela. Nem Lázaro Ramos, tá? Eu achei isso fantástico. São duas pessoas que estão na mídia, são famosos, inteligentíssimos pra caramba, e diz que não aceitam mais. Por quê? Primeiro que os papéis dados a gente dentro da televisão brasileira são papéis subjugados, né? Subserviência. É sempre isso. Eu só tive um papel de um negro que foi o próprio Lázaro Ramos que fez, foi Foguinho, né? Que foi o primeiro personagem que ascendeu na Globo. E agora teve uma outra mulher e agora que fez um papel também, que eu não sei o nome dela. Mas veja, antes de Maju assumir, né, a âncora, Maju sofreu muito. Entendeu? Então, assim, sempre vai nos dar essa onda porque vende. O corpo preto vende. Éramos escravizados, certo? Só que agora mudou a forma de escravizar. O corpo negro vende, gente. Hipersexualizar o corpo negro. E o pessoal de fora só pensa nisso no Brasil. Quando vem Brasil, você pensa o quê? São pessoas negras, Brasil, principalmente Bahia. E mulheres de biquíni sambando. Porque é isso que eles pensam que nós somos, né? Mas foi vendido o tempo inteiro isso, né?
Desde a carta até os dias de hoje. Então não tem... Às vezes eu penso que eu não vou sair do lugar. Juro pra vocês. Eu fico pensando assim, rapaz, será que isso não vai acabar nunca? Nunca. Tipo assim, será que daqui a pouco não vai acabar esse racismo, essa questão de tratar o povo preto como o segundo, sempre o terceiro, nunca o cara que é o frente da coisa, sabe? Eu fico muito preocupado com isso, né? Como professor, como intelectual hoje, eu me preocupo demais. Tem alguns livros, né, que a gente lê para ter entendimento, né? E esse lance até recai para o lado da periferia, das periferias das favelas de Salvador. Veja, a criança negra dentro da periferia de Salvador tem acesso à sexualidade mais rápido. Isso. Aí tem um porquê. Você pega a obra O Cortiço, por exemplo, né? Quando houve a abolição da escravidão, não houve inserção do povo preto, certo? Alguns ocuparam os grandes centros, outros voltaram para as fazendas. Esses que ocuparam os centros, foram corajosos, foram expulsos pela burguesia. A burguesia não une, não orna, é água e óleo, não bate. Expulsou o povo preto foi para lugares afastados do centro, formando as periferias, e lá formaram os cortiços, certo? Os cortiços são formados 73% de pessoas pretas, assim como as periferias de Salvador. Olha que loucura, assim também como os presídios, né? É óbvio isso. Então, essa criança ela vai ter acesso mais rápido à sexualidade. E é por isso que você vai ver crianças dentro da periferia de 14, 13, 15 anos grávida. Eu sou ginecologista, né? Atendo no SUS e é isso. Você é ginecologista? Sou. Que bom. E é o que eu vejo. E o interior é pior, tá? Porque não tem oportunidade, não tem para os jovens. Não, o esporte é fraco, eles não... é o que eu percebo. Eles não veem futuro. Então as meninas fazem o quê? Namoram muito cedo. Eu pego criança de 11 anos grávida. Isso aí é direto. Ela só acesso a isso, né? Eu tô achando que vocês estão meio tensos. Eu acho que no início vocês estavam mais sérios, mas agora vocês estão pensando... Não, a gente tá viajando aqui. Estamos viajando, isso aí. Você estava falando do filme, eu estava tentando lembrar o filme que você citou e falando do pessoal lá, dos europeus, né, que tomava banho 2 vezes. Sim. Aí você tem um filme também que fala disso, né, de um negro, uma mulher negra que engravidou de um branco, que era o senhor... Dr. Gama, você já assistiu? Luiz Gama. Pô, que filme de lenhar. Gama, ele é um intelectual do século XIX, um homem preto, um cara que estuda. Ele, aos 12 anos, ele não tinha acesso a... O pai queria vender ele, vendeu ele. O cara que comprou ele era dono de uma biblioteca, ele começa a estudar, ele se... estuda sozinho. Ele começou a estudar, assim, ele trocou. O cara queria aprender sobre a cultura negra e ele ensinava em troca de ler os livros. E aí ele se forma aos 17 anos e vira um rabo lá. Foi o primeiro negro a libertar 500 escravos no século XIX, veja. Ele sofreu é rabo um atentado. lá. Né? E, incrivelmente, olha quem é a mãe dele. Luísa Maim. Uma mulher que ajudou pra caramba na Revolta dos Malês. Né? Então, não era qualquer um. Então, o Gama é um exemplo, né? Só que também foi hipersexualizado. Quer ver um cara que, uma pessoa que, na história, foi só descoberto que ele era preto no século XX? Machado de Assis. Machado de Assis, o maior intelectual da literatura brasileira, todo mundo achava que ele era branco. Por quê? Porque a imagem que era passada era somente essa, de um homem branco. Clarearam as fotos. Né? Então, voltando para a sexualidade, deixa eu fazer uma pergunta. Agora quem vai fazer a pergunta para vocês sou eu. Faça. O pode agora é meu. Pode dar agora é meu. Tudo certo. Henrique, qualquer coisa tu corta, viu? Não. Fala para mim, com toda sinceridade, tá? Eu vou esperar a resposta das duas. Fale. Quando você vê um negão atraente, né? Cabelo cortado, cheiroso, né? E que vocês olham assim e falam, puta que pariu, o que vocês sentem? Sem abrir a boca, ele não abriu a boca ainda, tá? Eu admiro homem, pode ser branco ou preto. Sim. Eu não vou falar nada porque é preto. Mas como você está falando do preto, eu vou falar, pô, que cara bonito. E se for do mesma característica e branco, eu vou falar, pô, que cara bonito e gostoso. Vou falar do mesmo jeito pros dois. Que cara bonito e gostoso.
Igualmente. Não, quero ouvir suas palavras, doutora. Mentira. Fala a verdade. Não, mas assim... Não, calma. O negão, um homem negro, ele tem o seu... Tem o seu tchan. Tem, não tem como falar. É como eu tava ali falando, a gente começou, né, com o negócio da música O Baiano Tem um Molho, e aí me passa, esses dias passou um vídeo de Léo Santana com um cara, foi um dançarino dele. Os caras sem camisa, os homens fortes, másculos, né, nós mulheres de verdade que gostam de homem, vê um negócio daquele, como é que não sexualiza? Né? Mas é o que Paty falou, eu gosto de ver o corpo homem. Não importa. Independente do corpo, o corpo vende, né? O corpo Repare, vende. Você pega um desenho infantil, tem gente se beijando. Ai, isso é terrível. É por isso que você falando que você acha, você se pergunta se isso não vai acabar. Não vai acabar porque o corpo vende. O corpo vende. E sexo vende. Só que vende, né? Mas só E que a indústria não quer deixar. o corpo vende, só que o nosso é vendido. O nosso corpo, Então, o corpo por do isso é que preto não vai acabar. é vendido. Olha que... É muito louco isso, velho. Mas é como você falou, isso vem da história, vem lá de trás. Né? Tem quantos anos? 1000 anos? Quantos mil anos? De escravidão? Dessa desconstrução toda, dessa hipersexualização. 525 anos. Então, pronto. Não mudou há 525 anos, vai mudar agora? Eu acho muito difícil. Então, eu também acho. Mas eu acredito no seguinte, hoje é a pessoa se impor. Por exemplo, você é professor e tal, se impor. Por exemplo, você não vai estar postando lá foto, você gostosão lá, sem camisa, se sensualizando. Então, você tem que se portar como você quer se apresentar para a sociedade. Pode sem camisa. Mas aí você também tem O branco pode? Não, peraí. O problema não sou eu, o homem preto. O problema é a desconstrução Sim, mas social. eu tô falando de qualquer pessoa. Ah, tá. Eu não tô falando do homem preto ou do branco. Quando o homem, digamos, qualquer homem branco bota uma foto sem camisa forte, ele tá querendo se vender. Sim. Ele aí tá ali exposto a tudo. Assim como a mulher que bota a foto de biquíni, ou sei lá, o biquíni enfiado. Isso. Porque ela quer mostrar. Claro. Eu adoro. Mas é isso. Então, eu acho que muito o seu post de como você vai se apresentar hoje, digamos, na mídia, no Instagram. Né? Você tem que... É a postura, é a sua postura diante da sociedade também. Eu acredito muito nisso. Deixa eu contar uma história para vocês, tá? Eu estava na sala de aula. Eu uso geralmente calça jeans, né? Calça sarja e tal. E nesse dia eu tinha um treino e eu fui com um moletom, né? Ele é professor de jiu-jitsu, né? Sou professor de jiu-jitsu também. E aí, eu falei, eu vou de moletom, porque de lá eu já saio, vou treinar e tal, não precisa ter agonia e tal. Beleza. A diretora da escola me chamou, fez, veja, o professor de educação física ia de moletom não, tactel. Uhum. Ela fez, isso são trajes para você vir para a escola? Eu falei, mas por que, diretora? Ela, tá todo mundo falando. Diretora Sandra. Eu falei, mas por que, diretora? Ela, eu vou pedir que você vá para casa. Eu falei, como assim para casa? Mas não estou entendendo. Por que eu tenho que ir para casa? Ela, professor, eu vou ser bem clara para o senhor. O seu tá mostrando, eu falei, não tá não. É um pirulitinho, rapaz. Tá mostrando o quê? Tá, e as meninas estavam comentando ali. As alunas. Eu tinha umas alunas que eram terríveis. Eu tinha na época 23 anos, 24 anos. As minhas alunas tinham 18 anos. Sabe? A diferença eu tava estilo Bentinho. Com a testosterona batendo no céu. Né? Mas eu vi que elas também estavam comentando. Eu vi. Quando ela falou isso, eu falei, mas ela, por favor. E eu evito. Né? Não é porque eu tenho um negócio longe, não, gente. Não é isso não, tá? Pra também não ficar achando que eu tô aqui me vendendo. Não tô me vendendo, não. Não é isso. Mas elas comentaram algo que não tinha nada a ver. É porque elas são curiosas mesmo, sabe? Isso também é hipersexualizar. Então eu parei assim e fiz, rapaz, que loucura, né? As alunas... No dia eu pensei isso? Não. Mas essa questão de hipersexualizar, isso existe. Não estou falando do homem negro, mas do aluno em relação ao professor. Isso existe. Sim. Daquela admiração, essa tara. Tem. Você sofre muito, Bruno? Não, porque eles têm medo de mim.
Porque é isso, ela impõe respeito, ela bota medo. Só se for quando eu tô no quadro, né, de costa, escrevendo alguma coisa, aí de vez em quando eu olho assim, ó, aí eles... Mas qual a idade deles? Eu jovens e adultos. Eu não ia prestar atenção na aula, não, mas vamos lá, vamos continuar, hein? Vamos continuar. Sim, mas você falando, isso de ter ido com a calça, hipersexualização, qualquer mulher, a mulher tem o olho do diabo. Se um homem chega de 2 metros de altura, com a calça molinha, e os trem tá meio solto, a gente bate logo o olho, meu irmão. Isso não é hipersexual. Tu não olha não, Lisa? Tu olha. Não, gente. A gente não aguenta ver. Se a gente vê uma coisa, um volume, a gente já... Se a pessoa chegar com volume, óbvio que a gente olha, mas... Mas não é engraçado, eu tava conversando isso ontem. Não é a primeira coisa que eu olho no homem, não é isso. Porque às vezes você pode, como você fala, um homem negro vai bater no cara, sei lá, um homem alto vai bater, e depois olha embaixo. Não é a primeira coisa. Eu, Elizabeth, não. Não, a gente não olha isso primeiro. Mas se estiver marcando, óbvio que a gente olha. A gente vai olhar como o dele estava marcando, que a professora disse. A professora Sandra não estava, a diretora Sandra não estava mentindo. Tá bom, tá certo. Fazia um pajubá. E como essas pessoas negras, né, elas podem resistir, desafiar a isso? Para diminuir essa hipersexualização. Essa é a postura? Você acabou de falar a postura. Eu sou professor de jiu-jitsu, tá? E o jiu-jitsu, ele me ensinou muita coisa. Sobretudo essa questão, porque é um esporte de contato. Então, quando você está ali treinando, principalmente com mulheres, é muito complicado. E aí, você precisa se impor. Né? E se impor em uma situação onde você sabe que, você é professor de biologia, sabe que 2 corpos, quando se unem, né, há um atrito, e esse atrito pode causar o quê? Um negócio quente, né? Eu já fiz judô. Eu já fiz jiu-jitsu e parei por conta justamente desse contato. Do quê? Porque você não fez comigo ainda. Não. Oxi. Olha, eu tenho fobia, e aí dá um negócio 100 quilos aqui, ficava em cima de mim, e eu sou afobada, eu queria puxar o cabelo do povo, eu queria morder. É engraçado, porque você fala jiu-jitsu é no chão, o judô derruba. Sim. E eu gostava de treinar com os meninos, porque os meninos sabiam derrubar. Sim. E as meninas derrubavam e eu ficava de mau jeito. Tanto é que eu saí do judô e falei, eu sou menina, isso é coisa de homem, isso não é pra mim. Né? Isso é na escola. Mas os homens sabiam derrubar. Eu gostava de treinar com os meninos. Treinava com os meninos. Para além dessa ideia de você impor o respeito, é você saber, além de se portar como pessoa física, é você ter esse discernimento crítico, né? Porque outrora, quando eu não sabia falar. Eu não sabia. A pessoa ia falar comigo, eu ia falar, tá bom. Eu não percebia que aquilo era exatamente a hipersexualização. Porque eu me aproveitava disso. Vamos lembrar que eu tinha que me aproveitar. O negro lá, que ele sabia que ele estava indo para a casa grande, porque o patrão chegava para ele, vai lá dar prazer à minha mulher. Ele só ia para dar prazer à mulher. O escravo eslavo era o sermovente. Sabe o sermovente? Era uma estante que você ia mexer para lá, mexer para cá. Tá? É como o que chamam de criado mudo. Aquela banquinha era um criado, um homem preto que ficava segurando a vela e o copo de água do seu senhor. Então, o patrão falava, vá lá, dê prazer para minha mulher. A mulher não tinha prazer com ele, o negro ia lá. Ele começa a ter vantagens por isso. E ele sabendo que vai ter vantagens, ele vai buscar isso o tempo inteiro. Vai buscar isso o tempo inteiro. Poxa, a patroa gosta de mim. Mas não era de mim. Ela não ia segurar na mão do cara. Ela não ia sair segurando o braço daquele negro. Ela não ia assumir. Tem uma história que diz, que eu não sei se é verdade, que a Isabel ela se apaixonou por um negro. Aí disse que ela se apaixonou a ponto de assinar a lei áurea. Eu não acredito nisso, mas tudo bem. Né? Então, chega um momento que você vai se aproveitar disso, né? Vitor, você já se aproveitou? Já, pô. Já. Falei, tô aqui mesmo, vamos lá. Né? Várias vezes, né? Que aí já é a segunda vez. O primeiro foi lá no Rio Grande do Sul, né? Agora já outras e mais outras. Não, já, porque você tá ali no meio. Ó, rapaz, eu neguei a minha fé várias vezes para ser aceito na sociedade, gente. Eu tinha medo de falar que eu era do candomblé, por exemplo. Né? A minha religião, na infância.
Esses dias você postou um vídeo, eu achei interessante, do aniversário, acho que sua filha não foi, fez um almoço e convidou as colegas. Sim, sim. E depois as colegas convidaram para ir na igreja, não foi isso? Sim, sim. Eu achei isso muito interessante. Posso contar? Pode. Ela chamou as amigas para um almoço de dia de sexta-feira. Todo mundo sabe que eu sou do candomblé, sabe que eu sou ogã. E aí ela disse, pai, vamos fazer um caruru. Ela ia perguntar se tu bate tambor. Eu? Quando... Eu bato. Eu vi dia 26 vocês estão convidados, dia 26, tá? Dia 26 vai ter festa lá no terreiro, estão convidados, tá? Vixe, a Marisa, eu vou não sair mais nunca. É melhor nem ir. E aí... Eu nunca fui no terreiro. Então aproveite. Vamos. Aí, tá? E aí ela chamou as amigas, e aí algumas amigas falaram assim, eu não vou. Por quê? Porque é caruru. Era um almoço, não era de preceito, né? Não era uma ferida. E na semana depois, as amigas de minha filha chamaram ela para ir para a igreja, para a Universal, né? Eu disse, aí ela falou assim, pai, me leva. Eu falei, filho, eu não vou te levar para a igreja, filha. Por quê? Porque eu não vou te levar para a igreja e nem por cima do meu cadáver você vai para uma igreja. Não vai. É porque a igreja é ruim? Não. Ninguém leva os seus filhos, né, para o terreiro sendo evangélico. Por que eu, sendo do candomblé, vou ter que levar para a igreja? Não vou, né? Não vou. Respeito cada um no seu lugar. Verdade. E aí, quando ela disse assim, pai, elas não vieram porque elas falaram que o caruru era de macumba. O que é macumba? E aí eu fui explicar a ela. Ela ficou muito doída. Oh. Entendeu? Por isso. Vitor, como é que você linka com o que a gente está falando de hipersexualidade? Pô, pessoal, é simples. Tudo que vem do povo preto é renegado. Tudo. Existe o preconceito, o racismo, a intolerância do povo preto. Certo? O que vem do branco é aceitável. O branco bate é aceitável. O branco mata é aceitável. O empresário branco matou é aceitável. Quando é o negro é como que sai? Marginal, nem sai. Traficante. Não estou de forma alguma aqui taxando o que é certo e o que é errado. Estou dizendo do meu corpo, né? E quando eu falo meu corpo, gente, não é só o corpo físico, não. Existe o corpo mental também, viu? Existe a ideia de você ferir o meu corpo mental por ser negro. É isso que eu ia te perguntar. E quais são as consequências, né, que essa hipersexualização faz, acaba provocando na mente, na saúde mental das pessoas, principalmente dos povos negros, das pessoas negras? A história disse que a gente aguenta tudo, né? Inclusive, essa semana, o presidente lá da Associação de Futebol de Portugal cometeu uma barbárie, né? Ele disse que em África você encontra corpos que resistem e em Europa os corpos que pensam. É muito louco isso. A civilização começa em África, lá do Daomé, certo? E de fato, nós, povo preto, nós somos mais resistentes a muitas coisas. Isso é fato. Mas dói, machuca a gente, né? E se você não estiver muito centrado na sua fé, no que você é de verdade, você acaba se perdendo e aí vem a depressão, né? Vem a depressão, vem os males. Porque a gente não quer ser aceito pelo corpo, não, pô. A gente não quer... é só pelo corpo. Não é só pelo corpo, não. Existe um corpo intelectual ali, pô. A gente quer ser respeitado. Entendeu? Existe um ser pensante. Tipo, como se cuidar disso? Estudando, velho. Você vai se blindando ali. Tem uns amigos que eles não andam em lugares que branco andam. Aí eu falo pra ele, rapaz, eu ando, mano. Eu ando e incomodo. Aí também agora isso também é preconceito. Não. Eu entendo eles, mas eu acho o exacerbismo. Eu não sou exacerbado. A ponto de, não vou andar, vou porque eu vou incomodar, irmão. Eu tô com meu dinheiro no bolso, eu vou incomodar eles. Eles não querem me ver lá. Eu sofri um racismo latente de um advogado, de um cara aí que tá até hoje na justiça, no Ministério Público, que não foi pra lugar nenhum. O cara me chamou de preto, favelado, papapá. Eu olhei pro carro dele, vou deixar você mais pobre do que você. Eu falei, você me deixar pobre, velho? Sabe? Mas o corpo dele é branco. E ainda eu corro o risco de pagar para ele. Olha que loucura. Então,
se blindar de todas as formas, principalmente do conhecimento, né? Eu acho que é uma forma de você se salvar dessa hipersexualização aí, dessa questão social. Vamos aproveitar aqui, dar um intervalozinho, né? Pode dar um oferecimento do nosso patrocinador, Mistura Mágica. Mistura Mágica é uma loja de produtos naturais situada em Rui Barbosa, que é de onde somos, né? Produtos naturais, temperos, suplementos. Maca peruana, tribulus terrestre, trovão azul, Tadala natural. De 5, de 10 e de 15. Natural, amiga. O natural. Se você quiser, eu vou trazer para você, viu, Rita? Tá? E a gente tem um brindezinho. Você pega aqui, Henrique, por favor. De oferecimento da Mistura Mágica para você. Aqui, ó. Mistura Mágica? Sacola. Essa sacola. Essa daqui. Não, é de cima. Esse. Tá aí dentro. Cala a boca, não precisa mostrar aqui, não. Você vai mostrar, não? Não, calma. Não, você pode abrir. Posso abrir, não, Tadala não, para deixar para depois. Tá, entendi. Aí mistura mágica. Vocês vão fazer uma mágica hoje, hein? Então, é isso. Rapaz, um azeite aromatizado, olha só. É o produto artesanal, né? Eu pensei que era a pimenta, que eu ia dizer, se tu não tiver a pimenta, aí já tem, né? Na cabeça da chibata. Bota o azeite. Mas tem o azeite. O azeite. Ainda vem um chocolate para depois do... Esse é light. Da coisa, hein? Esse é light para não engordar. Porque nós somos fitness. Eu sou. Cafézinho lá da Chapada. Torrado. De Piatã? Aí tem que olhar a origem desse daí, não sei não. Da Chapada, você falou da Chapada, não foi? É. Um dos melhores cafés que tem, né? É. Obrigado, Mistura Mágica. Obrigado, viu? Vou lá em Rui Barbosa só para conhecer a Mistura Mágica. Você vai gostar. E quais são as estratégias, assim, que as pessoas... que você... como professor. Não, intervalo não. Aqui o negócio segue direto. Direto assim? Direto, sem pausas. Sem pausas. É como se fosse ao vivo mesmo, né? Sem pressa e sem pausa. Sem pausa. E assim, qual você veio, né, falar esse tema, realmente é diferente, eu nunca ouvi falar e muito legal você ter vindo. Quais são as estratégias, assim, que para diminuir essa hiperexposição da sexualidade? Estratégia para diminuir a hipersexualização. Você sabe que é um tabu falar sobre sexo nas escolas, né? É um tabu gigantesco pra gente, que é professor, falar sobre sexualidade na escola. Ainda bem que meus alunos são jovens e adultos. Eu falo mesmo e falo no popular. E o corpo de uma mulher branca é tratado diferente do corpo da mulher preta. O menino na escola, ele vai olhar pra pretinha e vai falar assim, ó, essa aqui é só pra eu transar. Aquela branquinha, loirinha dos olhos, essa aqui eu vou segurar na mão. Eu vou dizer que é minha namorada. Vocês foram alunas e vocês sabem disso, né? Que acontecia isso na época de vocês. Então, a gente precisa urgentemente, tá? Isso é não só eu, mas você usar as leis, né? Que é a Lei 11.635, a Lei 10.639. E a gente precisa descolonizar. Tirar o que o colonizador deixou e começar a implementar na educação, né, o empoderamento. Não só o empoderamento da mulher ou do homem preto, mas o empoderamento de conhecimento, sabe? De trazer a história de fato como ela é, como ela foi, e mostrar outro caminho para esses jovens. Porque eu ainda vejo muito isso nas salas. A gente só muda através da educação, né, do estudo. A gente só cresce assim. Quando eu olho lá, eu olho, por que você fez isso com essa menina? Professor, porque só era para isso mesmo. E por que fulana por que Rebeca você segura na mão? Rebeca é uma mulherão da porra. Talvez aquele jovem ali, adolescente ali, ele tá fazendo isso, mas nem tá percebendo o que é. Você que tem o letramento racial, você fala assim, velho, o corpo preto não é para você expor, né? Colocar na mão, segurar na mão, falar assim, é minha, é meu. Mas o branco ali é aceitável socialmente. Porque já é cultural isso. Já é cultural. Entendeu? Eu acho que descolonizando é o primeiro passo aí pra gente
Eu sou de família, minha família toda é negra, né? Você tem traços negroides, né? É. Então, minha mãe é negra mesmo, minhas irmãs, preta mesmo, sacou aqui. E eu tenho uma sobrinha, Marcele, né? Ela sofreu muito isso na escola particular lá em Rio Barbosa, essa discriminação racial. Ela pequena, chamava ela de preta, negrinha. Ela chegava em casa, eu que sou pra frente, já queria lá acabar com tudo, né? Porque eu não levo desaforo pra casa. Minha irmã ficava chorando. Disse, Manuela, minha filha, vamos resolver isso. Ia lá, conversava com a diretora passava aquele pano, né? Mas não chamava os meninos mesmo, nem a família que deveria ser chamada a atenção, porque ele traz isso de casa, entendeu? É para desconstruir esse preconceito. Isso é muito bom, né? Eu tenho minha filha mais velha, ela é negra. Então, isso é uma coisa que eu vou ensinar ela, e a se portar e ter postura. Né? Se a escola não ensina, quem vai ensinar? A escola não ensina, quem ensina sou eu. A escola não vai ensinar porque a escola também é eurocêntrica, né? A escola não vai ensinar, então você precisa descolonizar, mostrar para ela, porque para que ela use o black, o trançado, né, o rasta, tudo isso é resistência, né? Muitas pessoas morreram para isso. Ela, por eu ter, né, o cabelo liso, ela quer ter o cabelo liso, e eu condeno e falo, seu cabelo é lindo, você tem que amar o seu cabelo do jeito que é, cacheado. Às vezes ela me pede para fazer escova, é uma coisa que eu resisto, eu não gosto. E falo, não ficou bonito, seu cabelo bonito é cacheado. Não gosto. Mas tem que e ela tem que gostar, mesmo, ela tem que gostar como ela é. É isso aí mesmo. Vamos lá, gente. Tô esperando vocês. Suas considerações finais. Já? Já, o papo é rapidinho. Você quer passar a noite aqui conosco? Ué, não dizem que o preto é duas? É legal. É legal. Duas. Aí não diz que a gente aguenta a noite toda, eu aguento mais um pouquinho. Não cobra bem mais de dia. Então, galera, primeiramente eu quero agradecer a vocês, né, pelo convite, né? Acho bacana, né, duas mulheres trabalhar e quebram o padrão machista, né, da sociedade, falar sobre tudo isso que vocês falam, né, é muito importante, embora seja muito divertido, mas ali tem uma crítica também do caralho, né, dentro do que vocês falam. Estar aqui para mim falando é também abrindo portas, porque é um corpo preto falando, né, um corpo preto também pedindo, é um corpo preto implorando, é um corpo preto que está dizendo que chega, né? Vamos nos olhar de forma mais delicada, vamos nos olhar mais de forma gentil, né? Empática, né? Aqui não tem somente um corpo, aqui tem um cara que estuda pra caralho, né? Um pai de família, um cara que busca o tempo inteiro, né? Entender essa sociedade que ela é doente. E é isso, gente. Agora é viver, transar pra caramba. Ó, vamos transar, tá, gente? Pode dar, né? Pode dar. Você... Quando eu falo transar, na hermenêutica da palavra. Transar de forma literária, transar estudando, tá, gente? Estuda. Vai gozar na arte da vida, né? É importante vocês se entenderem, ó. Maurício Manieri diz assim, ó. Baby, eu ontem tive um sonho, sonhava que você beijava minha boca, era tão bom, ia deslizando no meu corpo, me deixando louco. Pena que isso tudo era só sonho. Olha que loucura. Ele fala assim, né? Mas depois ele volta dizendo que não era sonho, né? Aí ele diz, baby, não era sonho nada, plena madrugada, você vem surgindo toda nua. Então, surja toda nua o tempo inteiro, tá? Aprendam que a vida é uma só, mas viva com respeito, tá bom? Obrigado, Paty. Obrigado, doutora. Antes de encerrar. Não encerra não? Vá. Eu queria perguntar uma coisa. Pergunta. É verdade que Zumbi dos Palmares era gay? Primeiro que... Nada a ver com nada. Não. Peraí, gente, olha. O Zumbi era um título, tá? Era um título, era um cargo. Sim. Zumbi era... E esse Zumbi que a gente fala, ele era casado com Dandara. Vamos falar de Dandara. Dandara era a mulher foda que não se fala por conta do machismo. Tá? Eu nunca ouvi falar de Dandara. Mas Dandara é a mulher que cuidava de
toda a Palmares, né? Era Maria Bonita. Era a Maria Bonita, né? Era a Lampiona, era a mulher que cuidava de tudo, então guerreava também. Quem foi que te falou um negócio desse, velho? Nem lembro mais. Não, esqueça isso, tá? Esqueça isso. Zumbi dos Palmares gay. Não Não tem. Entendeu? Não tenho nada contra. Né? Pode dar. Dá, se ele quisesse. Problema dele. É porque eu fiquei curiosa, né? Não. Alguém me falou isso uma vez. Mas é casado, né? Quer dizer, também que hoje ser casado significa... Não quer dizer nada. Para algumas pessoas, né? Porque quando a pessoa tem fidelidade aos seus princípios, significa muito. Significa. É isso aí. Pode dar, dá mesmo. Dá o que falar. Coisa boa. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Sigam, compartilhem na nossa página do YouTube, o Instagram, Pode Dar Podcast, tudo junto, TikTok. E se você Spotify, se vocês também estiverem em viagem, eu sempre fico ouvindo nossos episódios, né, Paty? No Spotify. E quando eu estou fazendo a minha malhação agora, boto lá na TV, YouTube, e fico lá rindo. E me vendo, e minhas filhas ficam, mamãe. Adoro. Só falta quando estiver fazendo ousadia, tá assistindo também, né, mulher? Não, aí não rola, né, amiga? Aí deixa quieto, deixa em off. Tchau, gente, um beijo. Tá bem.